pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Mulher Hulk, Defensora de Heróis, dessa vez do terceiro episódio da primeira temporada, O Povo contra Emil Blonsky. O episódio já se inicia com a Jen indo até a prisão, né, falar com Blonsky, dizendo: Ei, você não me falou que você não se transforma mais? Você mentiu pra mim. Ele: Não, eu falei que eu escolhia não me transformar mais. E tipo, esse vídeo aí é antigo. Eu preferi ficar na cela. Eu só saí porque eu fui forçado. Ela: Peraí, forçado por quem? Ele: por um mago supremo e tal, mestre das artes místicas chamado. E aí corta, né, pra Jenny ligação com a Nick. E é revelado que o mago supremo, né, que o Emil tava se referindo, é o Wong, gente. Obviamente, né, que a gente já viu lá em Shang-Chi a luta deles e tal, lá no Clube das Adagas Douradas, né. E aí, tipo, a Nick, ela encontrou o perfil do Wong no LinkedIn e vai enviar meio que uma armadilha pro Wong ir até elas, né, entrar em contato. No caso, uma foto da Nick com um monte de livros, eu não sei porquê, mas enfim. E aí, a Diana, ela quebra a quarta parede e diz que tá todo mundo ansioso pra ver o Wong, mas não se empolgue porque, tipo, não é uma série que vai ficar tendo cameo toda semana e tal. Exceto talvez pelo Bruce, pelo Blonsky e pelo Wong, mas ela não quer que a gente esqueça de quem é a série, né? E aí aparece a abertura lá, Mulher Hulk, Defensora de Heróis. E aí tá dando uns noticiários lá, né, sobre o Wong e tal, que a Mulher Hulk talvez possa estar envolvida, essas coisas, enfim, um monte de coisa, né? E aí, a Jen, ela tá na sala dela e ela é chamada, né, pra uma reunião com o Sr. Holloway. E aí, tipo, ela tá conversando com a Nick, e a Nick, tipo, tá todo mundo querendo entrar em contato com você. Os telefones aqui na GLKH não param de tocar, querendo entrevistas. Ela: Não, o pessoal só se importa que eu tô defendendo o Emil Blonsky e tal, que eu tô no caso dele. Depois que isso acabar, vão esquecer, né? E aí, ela entra no escritório do Sr. Holloway e quem tá lá? O Dennis. Por quê? Porque ele tá num processo, né? Tá lá num caso que ele quer processar uma ex-namorada dele. Porque, tipo, ela enganou ele, fazendo ele pensar que ela era a Megan Thee Stallion, que é uma rapper famosa dos Estados Unidos. E aí, tipo, a Jen fica rindo, né? Mas, na verdade, não era a Megan Thee Stallion, né? Era uma elfa da luz, metamorfa de Nova Asgard, chamada Runa. E ela enganou, né? O Dennis. E aí, tipo, ele falou: eu aceito qualquer um, mas eu não quero a Jen trabalhando comigo nesse caso, tá? Por favor. E aí, aparece, né, uma outra advogada que trabalha na mesma divisão, né, da Jen, que é a divisão de direito super-humano, que é a Mallory Buck. Mas ele fala que não quer dar detalhes, né, porque talvez ela seja uma futura noiva pra ele. Enfim, ela vaza dali, né. E aí, ele pergunta se o Pug tá disponível, porque o Pug tá ali, né, do lado. E o Wong chega, né, e a Jen vai conversar com ele. E aí o Wong já admite que sim, ele forçou o Blonsky a sair da cela para lutar contra ele no Clube das Adagas Douradas, mas é porque ele estava querendo um oponente digno para continuar, né, o treinamento de mago supremo dele. E o Abominável era o oponente perfeito, né? Mas enfim. Ele falou que ele aceita total responsabilidade, que o Blonsky não deve ser punido por isso. E aí a Jen, ela diz, né, que tem que fazer alguma coisa. Ele: eu sei do que você tá falando. E aí a gente tem uma pequena referência, né, às colunas de Kofko, que apareceram lá em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ele diz: eu sei o que você tá pensando, mas eu não vou apagar a memória de ninguém. Ela: Não, isso seria antiético. Ele: E bem complicado, né? Se bem que quem apagou a memória do pessoal lá foi o Doutor Estranho, né? Mas os magos já devem ter esse conhecimento de apagar a memória faz tempo, né? Então... E ele sugere que prendam o pessoal do comitê de condicional ou na dimensão espelhada ou na dimensão das sombras, mas a Jen diz pra não usar magia. Ele: plano B, né? Só que ele: não. Enquanto isso, o Pug tá lá trabalhando no caso do Dennis contra essa impostora, né, que se chama Runa. E basicamente o Dennis, ele gastou cerca de $175 mil com presentes. E aí, né, ele pergunta se não tem um Red Bull e tal pra ele tomar, mas enfim, ele sai dali enquanto o Pug vai preparar, né, o caso e tal. E poucos segundos depois, o Dennis aparece dizendo que ele quer cancelar o caso, que ele exagerou e tal. E aí o Pug recebe uma ligação
que é do próprio Dennis falando que rebocaram o Cybertruck dele. E aí ele percebe, né, que é a própria Runa impersonando o Dennis. E aí ele, vaza, segurança. E aí, tipo, ela se passa pelo Pug e fala lá que assediou algumas pessoas, mas ele diz, não, gente, é mentira, vocês me conhecem, né? Ela tá fingindo aí. E ela, isso foi só um aviso. E ela sai dali, né, retirada pelos seguranças. E aí, a Jenna, ela chega lá, né, na prisão de novo, lá do Departamento de Controle de Danos, tem um monte de repórteres do lado de fora. Eles perguntam, né, se os rumores de que ela foi rejeitada pelos Vingadores é certo, mas ela só ignora, né? E aí a gente conhece, né, o pessoal do Comitê de Condicional e tem umas 7 mulheres com vestidos de noiva, que são as 7 almas gêmeas do Emil Blonsky, né? E aí a gente tem um depoimento dele e tal, falando que ele tá redimido. A Jane diz, ele tá reabilitado sim. E aí, né, o comitê pergunta onde ele vai morar depois. Ela fala que ele tem uma casa, um terreno e vai dar pra ele trabalhar lá. Eles perguntam o que é que o Blonsky planeja, se ele vai ser fazendeiro, só que a Jane diz que não, ele planeja, como se diz, liderar, né, um retiro de meditação. Eles perguntam como é que vai financiar isso. E o Blonsky fala, né, que é 7 almas gêmeas dele, que ele conheceu, né, por correspondência e tal, estão dispostas a pagar, né, também, financiar esse projeto dele. E a Jane fala isso. E o Blonsky, ele fala o nome das 7 almas gêmeas dele, né, que são Blair, Ruth, Marta, Sheila, Alejandra, Yvonne e Nicolette. Mas, enfim. E aí, né, nós temos outros depoimentos, porque o Wong está atrasado, e a gente tem o depoimento de um conselheiro de prisão, que se chama Sean, uma bibliotecária chamada Amy, e um guarda chamado Carl. E, tipo, o Blonsky, ele ajudou, né, tipo, ele tá lá tranquilo, os prisioneiros pararam de querer se matar pelos corredores, a biblioteca agora é mó silenciosa, e ele até ajudou a segurança com um casamento frustrado dele. E aí o Wong chega de última hora, né, pra dar o depoimento dele. Enquanto isso, em paralelo, tá acontecendo o julgamento da Runa, né? Onde ele alega que ele foi enganado e tal, só que a Runa e a advogada dela dizem que não e tal, que ele sempre soube que era a Runa e que só tava cansado do relacionamento. E o juiz, né, ele, sem saber direito o que fazer, ele nega a moção para anular, né, o pedido da Runa. E ela até tenta impersonar ele, né? Só que isso é ilegal e tal. Inclusive, ela tentou meter o discurso do Thor, né? De que a Asgard não tem posição e tal. Mas ele, não, os discursos inspiracionais do Thor não funcionam aqui. Podem funcionar em novas Asgard, mas não aqui. E aí, né? O Wong dá o depoimento dele e tal, de que a culpa não é do Blonsky, que foi ele que forçou ele a atirar. E ele até ofereceu asilo, né, abrigo para o Blonsky lá no Kamar-Taj, mas o Blonsky preferiu voltar para a prisão para cumprir lá a sentença dele e tal, de prisão, e se redimir mesmo como pessoa. E eles, mas a gente ainda tá com medo, né, que tipo, ele possa sair do controle, porque tipo, como pessoa a gente sabe que ele tá controlado, mas e como abominável, que ele fica numa sede de sangue e tal. E aí o Blonsky, pra provar que ele tá controlado, ele se transforma no abominável ali, deixando todo mundo desesperado. E ele, viu, gente, eu tô controlado e tal. E a gente, pelo amor de Deus, volta. E ele volta ao normal, né? E aí, como se diz, eles falam que vão analisar o caso. E eles dizem, tá, Wong, mas você tá ligado que tirar uma pessoa da prisão é crime, né? E o Wong simplesmente ele vaza dali via portal. A Jan sai, né, e tem um monte de manifestantes perguntando se ela é uma das 7 almas gêmeas dele. E aí até tá lá no carro dela dizendo, o monstro defendendo o monstro. E aí tá a Jan e a Nick no bar. E a Nick tá lá lendo umas matérias tipo, a mulher Hulk está grávida do Blonsky. E aí chega o Pug, né, e diz, gente, como que vocês aguentaram trabalhar com o Dennis? Pelo amor de Deus. E aí a Jan fala algumas coisas e tal, de que ele era mulherengo e tal. E aí ele, peraí, você pode jurar isso em nome da lei? E aí ele chama a Jen como testemunha do caso do Dennis. E aí, né, ela explica lá que ele sempre foi machista, essas coisas, blá 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 blá, nesse tempo que ela conhece ele. E sim, ela acredita que ele, do jeito que ele é convencido, ele acreditaria que estava saindo com a Megan Thee Stallion.
E por causa desse depoimento, o Dennis ele ganha, né, o caso, ele vai receber a indenização de 175 mil dólares e a Runa vai receber, né, uma sentença de 60 dias por impersonar um juiz. E aí a própria Megan Thee Stallion faz um cameo na série dizendo, só existe um lá, que sou eu. E aí, tipo, depois o Dennis fica, ei, vocês acham que eu tenho uma chance com ela? Às vezes, não, desiste. Aí ele, olha, eu só queria que tivesse um jeito de tirar os poderes daquela metamorfa, né? Pra, sei lá, ela não enganar mais ninguém. E aí a Jen meio que tem uma ideia. E ela fica tipo, meu Deus, não falem pra ninguém que eu peguei essa ideia do Dennis. E aí lá na prisão, né, tá, o comitê decide soltar mesmo o Blonsky com as condições que ele tá proibido de se transformar no Abominável e ele vai usar um inibidor. Se uma dessas duas regras for descumprida, ele vai voltar à prisão e ele aceita isso. E aí, tipo, ele diz, Jen, eu tô te devendo uma, né? E ele, ela fala, seguinte, só fica longe dos noticiários, tá? Eu não quero ver mais nem meu nome nem o seu aí, mas, enfim, tipo, eles vão continuar fazendo histórias sobre você, então, por que não fazer parte delas, ao invés que alguém escreva algo que não sabe, sem saber do que se trata? E aí a Jen vai e dá uma entrevista lá, né, num jornal, sobre, como se diz, sobre o Blonsky e tal, como ela conseguiu o nome de Mulher Hulk, né, que não foi ela que criou e tal, mas enfim. E aí depois disso, ela tá voltando pra casa, né, quando ela é atacada por 4 caras, que são a gangue da demolição, né, mas ela se transforma em Mulher Hulk, e tipo, esses caras parece que saquearam um depósito de um campo de construção Asgardiano, eles são com uns capacetes e tal, umas armas encantadas. Um deles tenta até perfurar, né, a pele da Jen, mas não consegue, e aí eles batem em retirada. Entram na van, né, um deles pergunta se ele conseguiu pegar o sangue dela, só que ele disse que não conseguiu perfurar a pele quando ela se transformou. E aí o outro responde que o chefe vai ficar brabo. Pois é, e o episódio acaba com a Jen, né, encarando o próprio reflexo em um carro ali, em uma janela. No caso, E basicamente essa gangue de demolição, né, são 4 caras, que consistem no Dirk Garthwaite, que é o Destruidor, o Elliot Franklin, que é o Massa, o Henry Kemp, que é o Ariete, e o Brian Kaluski, que é o Batistaca. E o episódio tem uma cena pós-créditos, né, que a Mulher Hulk tá lá no escritório dela, fazendo dizendo que ela é a nova cliente preferida dela, e ela tá falando com a Megan Thee Stallion, que assina lá um contrato. E aí o Sr. Holloway passa, né, e vê as duas lá no escritório dançando ao som de Body, que é uma música da Megan Thee Stallion, né. E aí acaba o pós-créditos. E, bom, essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fique com Deus, coração de Jesus. Te amo. Um forte abraço. Até a próxima aí. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were